Nós vamos ler a palavra de Deus e meditar rapidamente nessa noite no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6, a pequena porção do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus está nos encorajando, nos estimulando e nos ensinando a oração. O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6. A virada de ano sugere sempre mudança. Nós recebemos o ano novo como sendo um presságio de novidades. Ano novo, fim de ano, virada de ano sugere mudança. Evidentemente que há algumas pessoas que não desejam mudanças, ou que acreditam que não precisam de mudanças. Elas estão satisfeitas com as suas vidas e, na verdade, gostariam que nada mudasse nas suas vidas. Talvez que algumas realidades fossem adensadas e aprofundadas, mas não necessariamente mudadas. Outras pessoas têm medo das mudanças. Talvez até venham desejando mudanças, mas temem as mudanças. Algumas outras lutam contra as mudanças. Outras anseiam por mudanças, mas não sabem que mudanças serão essas ou que mudanças deveriam ser estas. Estão esperando respostas, estão ansiosas por oportunidades e possibilidades, estão buscando caminhos, estão tateando na escuridão por uma nova alternativa de vida nesse novo ciclo, pelo menos do calendário que se inicia, mas elas não sabem o que de fato estão procurando, em direção a que estão caminhando, gostariam de mudanças, mas não sabem que mudanças seriam estas. Algumas outras pessoas têm talvez uma profunda convicção de que desejam mudanças, querem mudanças, precisam de mudanças e sabem exatamente quais mudanças estão esperando acontecer em suas vidas ou estão trabalhando para que venham a acontecer. Enfim, a realidade de cada um de nós, quando nós pensamos em eventuais possíveis mudanças, é uma realidade diversa. Nós nos relacionamos com a palavra mudança de maneira muito diferente. Em todos nós, entretanto, há algo em comum. A sensação de que as mudanças ou as não mudanças, as continuidades ou as alterações da nossa caminhada e da nossa vida dependem de nós, estão nas nossas mãos. Nós devemos promover as mudanças, nós devemos tomar as decisões, nós devemos fazer acontecer. Como já dizia o poeta, quem sabe faz a hora. Então nós acreditamos sim que o futuro está em nossas mãos e que tudo depende das nossas decisões e das nossas escolhas. E talvez seja esse o grande temor das mudanças, que desconfiamos de nós mesmos ou que temos uma certa covardia em relação a assumirmos as responsabilidades pelas nossas vidas, ou que tememos tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, trilhar caminhos errados, entrar por portas erradas, deixar de entrar por portas certas e ficamos razoavelmente paralisados. É quase que paradoxal a nossa experiência em relação às mudanças. Nós somos tão desejosos de mudanças e somos tão crédulos a respeito do fato de que as mudanças estão em nossas mãos, mas justamente esta consciência de que as mudanças estão em nossas mãos e de que o futuro está em nossas mãos, tecido pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões e pelas nossas ações, é justamente essa consciência que tem o poder de nos paralisar. Esse temor do dia de amanhã e o que é que eu vou fazer com o dia de amanhã. Por isso é que a palavra que me tomou para essa noite do dia 31 é uma palavra razoavelmente singela e é uma recomendação do Senhor Jesus no versículo 6 de Mateus capítulo 6. Vá para o seu quarto da oração, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Devemos admitir a nossa perplexidade diante da realidade e diante do inexorável do fato de termos que escolher e decidir.
Jean-Paul Sartre disse que nós somos escravos da nossa liberdade. Nós temos a prerrogativa de decidir e não podemos fugir disso. Decidir, não decidir, é decidir. A questão é que como é que nós vamos decidir, o que é que vamos escolher, que caminhos vamos trilhar, nós não sabemos, nós não temos todas as informações necessárias para avaliarmos corretamente as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões, e mesmo que tivéssemos 100% das informações necessárias, nós não teríamos 100% da capacidade de avaliar 100% das informações que detemos. Nós não temos o controle do amanhã, nós não temos o controle dos fatos, nós não temos o controle das pessoas implicadas em nossas decisões, nós não temos o controle das decisões que as pessoas tomam e que nos afetam, nós não temos o controle sobre as consequências das nossas decisões, nós atiramos em algo pensando que vamos acertar o A, mas no fundo acertamos o B, é aquele velho ditado que atiramos no que vemos e acertamos o que não vemos, e somos surpreendidos ou por uma notícia ou por uma alteração circunstancial, ou pela falta de alguém, ou pela chegada de alguém, algo inesperado, enfim, nós somos vulneráveis, muito embora seja verdadeiro que o futuro carece de nossas escolhas e decisões, nós somos vulneráveis diante de um amanhã e diante de um cenário tão complexo que nós não sabemos o que escolher e nem o que decidir, somos amedrontados e não sabemos se vai dar certo, se vai dar errado, tememos dar errado, acabamos deixando o tempo passar, e o grande risco de tudo isso é que passa mais um ano e nós não decidimos nada, e nós vamos deixando como está para ver como é que fica, nós vamos terceirizando essas responsabilidades existenciais, nós vamos culpabilizando aqueles que convivem conosco e dizendo que fomos impedidos de tomar decisões porque estávamos obstaculados ou oprimidos ou amarrados ou cerceados ou contidos pelas pessoas que conosco convivem. Eu não fiz por sua causa, quando na verdade aquele outro talvez estivesse dizendo para nós, mas a grande questão é que eu estava justamente esperando que você fizesse, e justamente por minha causa, e nós ficamos nesse jogo de empurra, eu não fiz por sua causa, você não fez por minha causa, eu queria que você fizesse, você que não deixou, não, eu não deixei, eu queria sim que você tivesse decidido, enfim, nós vamos jogando a vida, um para o colo do outro, e não vamos decidindo nada, e entra ano, sai ano, nós podemos dizer como o profeta Jeremias denuncia a atitude covarde, a atitude paralisante de Israel. Passou a cega, findou-se o verão, e nós ainda não estamos salvos, e nós temos mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e esperamos que alguma mágica resolva a nossa vida e mude o nosso futuro, de preferência para melhor, mas desde que isso não exija a nossa decisão, a nossa escolha, a nossa responsabilidade. Tomara que alguém decida por mim, tomara que os fatos decidam por mim, tomara que o meu chefe decida por mim, tomara que o meu marido finalmente se mexa, tomara que a minha esposa se mexa, tomara que os meus filhos se mexam, tomara, enfim, que o mundo se mexa, eu que não quero assumir o risco de viver. Diante dessa perplexidade toda, vem Jesus dizendo, vocês têm razão. A vida não anda sem suas escolhas e sem suas decisões, e vocês têm razão, vocês não são capazes de escolher e decidir. Por isso, me parece absolutamente razoável a recomendação de Jesus para nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a seu Pai que está em secreto, então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Essa não é uma atitude covarde, não é uma atitude infantil, não é uma atitude escapista, é uma atitude de quem tem noção do seu tamanho, tem consciência de si, sabe de suas limitações e de suas finitudes, sabe que a vida não é obra apenas de Deus, porque isso seria atribuir a Deus a função de um manipulador de marionetes, e sabe que a vida também não é uma prerrogativa apenas humana, porque seria incorrer uma vez e outra vez e repetida vez no pecado de Adão, de julgar-se semelhante ao divino e tentar assumir o controle da existência em suas mãos limitadas e finitas. A vida se vive
nessa relação entre Deus e os homens, entre os homens e seu Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o fato de que o Senhor edifica a casa não exime o trabalhador de edificá-la, e o fato de que o Senhor é quem guarda a cidade não libera o vigilante do seu trabalho e do seu ofício. Nós caminhamos com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha os teus olhos, vá no mais profundo do teu coração, encontra-te com Deus ali. Esta expressão faz todo sentido para mim já há tanto tempo. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Eu tenho momentos de cair num labirinto intelectual, emocional, volitivo. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que é certo fazer, eu não sei o que eu sinto. Eu percebo que de manhã os meus sentimentos vão para um lado, na hora do almoço para outro lado e à noite para outro lado. Eu tenho convicções profundas até o próximo livro que leio. Eu tenho dúvidas até a próxima reflexão bíblica que faço. E essa caminhada é um vai e vem. Não apenas toda a complexidade da realidade, mas toda a minha complexidade interior gera essa sensação de que, meu Deus, como é que eu saio daqui? E toda vez que eu sou tomado por essa sensação de impotência, de incompetência, por essa paralisia, eu ouço a voz de Jesus dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Pode ser a decisão mais simples, pode ser uma decisão razoavelmente complexa, como por exemplo a decisão do que falar hoje à noite. Ou pode ser uma decisão como essa que devo tomar nos próximos dias, que afetará pelo menos os próximos 10 anos da minha vida, talvez até da sua. Estamos conversando sobre mudanças da nossa sede. Quando chegarmos aqui ao final de janeiro, precisaremos tomar uma decisão. Nessas horas a gente vai para o quarto secreto, entra no quarto secreto e a gente fica ali, sem saber direito o que dizer, sem saber direito o que pensar, com aquele emaranhado de informações, com aquele novelo embaraçado de opiniões e de ideias e de vozes e de sugestões e de oportunidades e possibilidades e caminhos e riscos e perigos, mas o tic-tac do relógio dizendo: decida, escolha, decida, 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 não se intimide, não se acovarde, não se infantilize, não fuja da sua responsabilidade. É ali nesse quarto fechado que a gente se ajoelha diante de Deus, se coloca diante de Deus e que o horizonte se descortina e que toda a luz se acende. Aprendi isso há tanto tempo, quando fez todo sentido para mim, essa sensação de que entrar num quarto, fechar a porta e a janela, fechar os olhos, todos esses movimentos que são para dentro, para o alto sim, mas também para dentro. Parece que nós vamos nos fechando do mundo, vamos fechando os acessos de comunicação, fechar a porta, fechar a janela, fechar os olhos, fazer esse mergulho para dentro da nossa própria alma, da nossa própria interioridade. Parece uma fuga, principalmente quando a gente lembra de Jonas. Jonas, que está num barco, está fugindo de Deus, então ele vai para o alto mar, ele vai num barco, no barco ele vai para o porão do barco, no porão do barco ele vai dormir. É todo um movimento de fuga. Quando eu leio Jesus falando: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha os teus olhos, eu penso: será que isso é um caminho de reclusão, de recolhimento, de encolhimento, de apequenamento da vida? Mas aí os rabinos me ensinaram uma coisa tão extraordinária, lendo o livro de Números, o capítulo 1, versículo 1.
quando se diz que no primeiro dia do segundo mês do primeiro ano, na tenda da congregação, no deserto, na verdade, no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, no deserto, na tenda da congregação, no tabernáculo, Deus falou com Moisés. E os rabinos fizeram uma pergunta: por que quando foi tratar da questão cronológica, o escritor bíblico saiu do menor para o maior? Primeiro dia, segundo mês, primeiro ano. Dia, mês e ano. E na hora da localização geográfica, saiu do maior para o menor. O deserto e a tenda da congregação, o tabernáculo. Por que do menor para o maior e do maior para o menor? Por que no tempo do menor para o maior e na geografia do maior para o menor? Os rabinos fazem essas perguntas, eles vivem disso, eles ficam o dia inteiro. Eles pegam um detalhe da Escritura, uma frase, aparentemente sem significado, como essa para nós. Quando eu leio Números 1:1, eu falo, isso aí não quer dizer nada. É no primeiro dia do segundo mês do primeiro ano, no deserto, na tenda da congregação. Um rabino diz assim, não, tem uma lógica. É sempre do menor para o maior. Dia é menor que mês, que é menor que ano. Aí você fala, mas deserto é maior que tenda. O rabino diz assim, nada disso. Não é a tenda que cabe dentro do deserto, é o deserto que cabe dentro da tenda, porque onde a glória de Deus está e tudo cabe. Aí a gente lê Jesus falando, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha os teus olhos e busca o teu pai que te vê no secreto, no esconderijo, no oculto, na intimidade mais privativa, ali onde só está você e Deus, e exatamente ali onde só estão você e Deus, tudo está e tudo é. É ali que estão as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas emoções, os seus afetos, os seus medos, os seus pecados, as suas memórias, as suas esperanças, as suas expectativas, as suas oportunidades, as suas possibilidades, as suas transgressões, os seus fracassos, os seus sucessos. As pessoas que você ama, as pessoas que te odeiam, os teus amigos e os teus inimigos, os lugares remotos e distantes, ali na presença de Deus, no teu quarto fechado, na intimidade da tua relação com Deus, tudo está e tudo é. Por isso, entra no teu quarto. Você está perplexo, perplexa com o mundo. Há coisas em 2012 que você não sabe explicar. Há fatos na sua vida que você diz, por que, Senhor? Há fatos na sua vida que você diz assim, mas se... Há realidades na sua vida que uma fração de segundo teria feito toda a diferença. E você vive alucinado, perguntando por quê, como, perguntando por quê e como. O que eu poderia ter feito, o que eu deveria ter feito. Há expectativas para o ano que vem, que você fica pensando assim, será que eu faço, será que eu não faço, eu vou, eu não vou. Aí você olha o mundo, você abre o jornal, você vê o Jornal Nacional e diz assim, não é possível, tem a Primavera Árabe, tem a guerra na Síria, tem eleição para a Prefeitura de São Paulo, tem a matança na periferia da nossa cidade, tem escassez de água, o mundo vai acabar e graças a Deus não acabou, amém, Jesus, amém. E tal. Aí você fala, que mundo louco é esse? Eu chego em casa toda noite, e eu me sinto um sobrevivente nessa cidade de São Paulo. Eu tenho medos, eu tenho ansiedades, eu ando pelas ruas imaginando como eu me defenderia de um ladrão, isto é, melhor não se defender. Você muito calmamente, simplesmente tira a mão do seu volante e põe assim para o alto. Não olha na cara dele e deixa ele fazer e ele mandar o que ele quiser. Não reaja, não faça nada. Não demonstre nenhuma hostilidade. E eu fico pensando, Senhor, onde estão meus filhos agora? Onde está minha família, as pessoas que eu amo? Há tanta coisa que eu vejo e que eu me sinto completamente à mercê e vulnerável a tudo, há tanta notícia ruim, mas aí eu ouço Jesus falando, entra no teu quarto, fecha a tua porta.
E ali o teu pai te dá a recompensa. E qual é a recompensa? É a tua necessidade. É a tua necessidade a critério do pai que abençoa. A oração é ato de quem confia no caráter de Deus. A oração não é recurso para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração é uma rendição da nossa vontade à vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando vai nos ensinar a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Oração tem a ver com rendição. E é ali, no quarto fechado, no mais profundo da nossa intimidade com Deus. Aliás, um monge russo do século XIX, chamado Teófano, conhecido como recluso, ele disse que orar é descer da cabeça para o coração e permanecer ali diante da face de Deus, do Deus onipotente e onividente, ele usa essa expressão, que abençoa os seus. A oração é uma expressão de confiança no caráter de Deus, e com toda a nossa perplexidade e do labirinto das nossas realidades exteriores e interiores, nós nos colocamos ali na presença de Deus e a gente diz assim: Deus, eu busco sentido. E aí Deus diz assim: é bom que você busca sentido, porque isso aí onde você vive realmente não faz o menor sentido. Que sentido há no nosso mundo? Não há. Não há. Que sentido há no nosso mundo? Não há. A conta do nosso mundo não fecha. Justiça não é a palavra para descrever o nosso mundo. O que deveria ter acontecido, o que não deveria ter acontecido, nós aqui todos temos testemunhos, e você diria para mim: pastor, há muita coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu, e coisa que não deveria ter acontecido e que aconteceu, e provavelmente em 2013 muita coisa que deveria acontecer não vai acontecer, e muita coisa que não deveria acontecer vai acontecer. Não é praga, é só uma constatação, fruto de quase 50 anos que eu tenho, graças a Deus. É assim. No ano que vem nós vamos rir e chorar. E nós vamos rir e chorar e dizer: não faz sentido. E Deus diz assim: verdade, não faz mesmo. Porque se fizesse sentido, nós não precisaríamos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, ocupe o teu lugar. Deus não está no lugar em que deveria estar no nosso mundo. Então nós dizemos: venha ocupar o teu lugar, e venha trazer o teu reinado, venha realizar a tua vontade, que os homens se rendam à tua vontade, para que esse mundo faça um mínimo de sentido. Descobrir sentido no mundo passa por primeiro descobrir que ele não faz sentido. É ali, no quarto fechado, que a gente descobre que Deus tem um caminho no mundo que não tem sentido. Ou na linguagem do profeta Obadias, ou Naum, Deus tem um caminho no meio da tempestade. Quando tudo está caótico, quando tudo está tenebroso, Deus tem um caminho no meio da tempestade. É ali, no quarto fechado, no mais profundo da nossa intimidade, da nossa entrega a Deus, que as coisas recebem a luz do céu e o nosso coração se apazigua, embora não encontre necessariamente sentido, mas se apazigua por causa da esperança do reino de Deus, que um dia virá para celebrarmos. É ali no quarto fechado que as nossas culpas são perdoadas e que nós encontramos os recursos necessários para as reconciliações. Porque há poucas coisas que precisamos levar para a vida, meus queridos. Mais precisamente para 2013, nós só precisamos levar as pessoas. Se levarmos as pessoas, nós teremos o que comer, o que vestir, o que beber. Se levarmos as pessoas, nós teremos a festa da comunhão, da solidariedade, da generosidade. Que pena que muita gente leva o que comer, o que vestir, o que beber, mas come e bebe na mais profunda solidão. É ali, no quarto fechado, que a gente ouve o pronunciar da palavra perdão. Perdão que a gente recebe do céu, e perdão que a gente concede. É ali no quarto fechado
que a gente encontra satisfação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, na verdade, aqui é o pão de amanhã. No deserto, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto, recebia na sexta um maná para o sábado. É esse o pedido de Jesus. O pão do sábado nos dá hoje na sexta. Nos dá provisão, nos dá um coração seguro, nos dá um coração satisfeito, nos dá um coração capaz de dormir à noite na certeza de que nada nos faltará. Nos dá um coração que sabe celebrar o que tem, que sabe agradecer o que tem, que sabe se satisfazer com o que tem. É ali no quarto fechado, quando a luz se acende, que os monstros se tornam mais nítidos. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do maligno. Você acredita em diabo, acredita em demônio, espírito das trevas? Eu acredito. Eu acredito porque a Bíblia diz, e eu acredito porque o C.S. Lewis, que era aquele filósofo, teólogo irlandês, docente em Cambridge e Oxford, na Inglaterra, ele disse, por que eu acredito em diabo? Ele diz assim, pelo menos por 3 razões. A primeira é que em toda a história da humanidade, em todas as culturas, essa presença maligna é constatada. A segunda é porque a ciência não me obrigou a deixar de acreditar. É claro, a realidade espiritual não é objeto de laboratório e de análise laboratorial. E terceiro, porque acreditando eu consigo explicar um monte de coisa que sem acreditar eu não consigo. É ali no quarto fechado que nós percebemos que o nosso mundo é povoado por espíritos, e por espíritos maus, que podem nos fazer malvados quando nos arrastam em suas tentações. É ali no quarto fechado que nós ganhamos força de ser, forças para viver na luz, forças para continuar seguindo a Jesus. É ali no quarto fechado. Portanto, o que eu desejo para o seu 2013? Lembrando daquele velho hino que cantamos, não sei o que de mal ou bem há de me acontecer, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então o que eu lhe desejo? Eu desejo que não lhe falte a recompensa do teu Pai que te vê em secreto. Que não te falte a recompensa do teu Pai que te vê em secreto. Que não te falte ocasião de estar a portas fechadas no quarto da intimidade, da privacidade com teu Deus. Afinal de contas, o que é que precisamos mais em 2013 do que isso? Salmo 16, o salmista diz, não tenho bem algum além de ti. Como se precisássemos de mais alguma coisa além do nosso Deus. O meu desejo, a minha recomendação, o meu encorajamento é vá para o teu quarto, vá para o teu joelho, vá para a oração. É ali que Deus, o nosso Pai, vai te dar as respostas. Você ouve tudo, observa tudo, mas é ali que Deus vai te dar as respostas. Leve para Deus os seus desejos, os seus anseios, é ali que Deus vai te dar satisfação. Leve para Deus o teu coração magoado e ferido, é ali que Deus vai te dar o perdão e a oportunidade da reconciliação. Leve para lá, para o teu quarto fechado, as tuas tentações, as tuas angústias, a tua maldade, o teu pecado. É ali que o Senhor teu Deus te dará livramento. Que vivamos na esperança. Que vivamos na esperança desse reino e desse dia em que o reino de Deus será pleno, o perdão de Deus será pleno, a satisfação de Deus será plena e a vitória será absoluta e definitiva. É ali no quarto fechado que experimentamos hoje o mínimo ou o máximo possível do que experimentaremos em toda a eternidade.
que você tenha um 2013 feliz na presença de Deus, no quarto fechado da oração. Que assim seja. Amém e amém.